Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Começamos agora mais uma edição do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de cada noite da semana. E o assunto hoje, né, quinta-feira é o dia em que a gente escala temas teológicos e mais densos, tem a ver com uma especulação. E todo mundo sabe, ou pelo menos todos os cristãos sabem, que os não-judeus, o mundo que a Bíblia chama de gentílico, né, os gentios, aqueles que não nasceram num lar judaico, receberam o Evangelho e a graça de Deus porque o povo de Israel rejeitou o Senhor Jesus como Messias. Né? O apóstolo Paulo explora muito bem essa matéria em suas cartas, sobretudo no livro de Romanos. E aí fica bem claro que os não-judeus tornaram-se maioria na igreja. Né? E a noiva do Cordeiro, como o Novo Testamento costuma se referir à igreja, acabou assumindo uma característica bastante diferente do povo de Israel. Né? Nós não temos as tradições judaicas, não temos os costumes judaicos, não guardamos as festas judaicas, os feriados, enfim. Somos diferentes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aos Gálatas e em outras das suas epístolas, mostra que essa distinção é necessária. Ele, como judeu, observava os ritos judaicos, ia aos sábados na sinagoga até para pregar, raspava a cabeça porque tinha voto judaico, observava as festas, tentava chegar a Jerusalém por ocasião das festas judaicas e assim por diante. Mas, na igreja, aos domingos, né, ele se comportava como um gentio e ensinava os gentios a servirem a Deus sem se preocuparem com as questões judaicas. Pois bem, aí fica uma especulação, né, uma curiosidade, até certo ponto muito sadia, por que não? Se Israel não tivesse rejeitado o Messias, se o povo de Israel, o povo de Deus daquela época, tivesse recebido Jesus e reconhecido nele o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o ungido, enfim, o Redentor, como seria a noiva do Cordeiro? Eu imagino, na minha nada santa ignorância, que nós seríamos muito parecidos com o povo de Israel, com o povo de Deus daquela época, e aí ele, né, se espalharia e nós temos que nos converter a Jesus, como temos, e observar a adoração nos moldes judaicos. Uai, né? Por que não? Já que a igreja é gentílica porque Israel rejeitou Jesus, como ela seria se Israel não tivesse rejeitado Jesus? Essa é a pergunta que não quer calar. E é sobre isso que nós vamos conversar com você. Está no ar o Vejam Só. Olá! Gostaria de cumprimentar você que está no Brasil, na Europa e em algum lugar das Três Américas, onde o sinal da RIT alcança. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. É com muita alegria que começamos mais essa edição do programa de reflexão e debates, né, que a cada noite da semana entra no seu lar. Cada noite com um tema diferente e hoje exatamente o formato da igreja, qual ele seria se Israel não tivesse rejeitado o Messias. Um exercício do que o reverendo Peter Marshall, lá foi capelão do Congresso norte-americano, chamava de santa imaginação. Né? Muito bem, isso vai servir de mote, né? de razão, para nós discutirmos exatamente essa questão da eclesiologia, discutida nas cartas do Novo Testamento, e do projeto, do plano de Deus para o seu povo. Falando de Israel e falando da igreja. Né? Como é que seria se Israel não tivesse rejeitado o Cordeiro? Vamos a partir dessa pergunta, discutir essas questões ligadas à eclesiologia, à doutrina da igreja e aos projetos de Deus, tanto para Israel quanto para a igreja gentil. Para falar sobre isso, trouxemos 3 especialistas. Né? Ou pelo menos 2 especialistas e um aprendiz dele. Pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianópolis, mais uma vez conosco, ele que é
não apenas um especialista em Antigo Testamento, em Bíblia e em questões proféticas, mas ele é um aficionado das questões que envolvem Israel. Seja bem-vindo, pastor. Paz e graça. Amém. Muito obrigado, Weber. É um prazer estar aqui com os irmãos. A gente vai desenvolver esse tema aí da santa especulação do Peter Master. O irmão esteve em Israel pela última vez quando? Há 4 meses. Tive uma peregrinação de 30 dias em Israel. Foi bem interessante, com mais 2 companheiros, o pastor Ricardo e o irmão Hélito. Foi uma grande bênção. Como é que está lá? Mais tranquilo que São Paulo, depois dessa estatística aqui. Eu tô falando. Eu tô com vontade de mudar para lá definitivamente, é mais seguro. É que amanhã nós vamos discutir a questão da escalada da violência no Brasil, né? Um morto a cada 9 minutos. Quer dizer que Israel está mais tranquilo que aqui? Você transita em todo lugar, vai para as regiões controladas por muçulmanos, é tranquilo, volta para cidades judaicas, é tranquilo. Você pode acampar na beira do mar, Mediterrâneo, Mar Morto, Mar Vermelho e toda a segurança, ver famílias acampando-se assim com maior tranquilidade, coisa que eu não faço mais aqui em São Paulo. Há muito tempo. E o endereço do Templo Batista de Indianópolis, pastor? Alameda do Jurupis, 1270. E nós temos o encontro dos amigos de Sião todas as sextas-feiras, às 20 horas, nesse endereço, em que abordamos essa temática da israelologia. Muito bom, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado. Do outro lado, o outro especialista é o reverendo Rogério Marcarini da Costa, pastor da Igreja Congregacional e professor de teologia. Reverendo Rogério, seja bem-vindo, paz e graça. Agradeço, obrigado pela oportunidade. Feliz de estar aqui com o senhor. A igreja que o senhor pastoreia fica onde? Essa igreja fica na zona leste de São Paulo, fica na rua Líbero Ancona Lopes, 564. O bairro chama Parque Cruzeiro do Sul. Muito bom. O senhor já esteve em Israel? Nunca tive. Pretende ir? Pretendo. Eu, inclusive, vou deixar aqui já um pedido. Se tiver 10 anos de pastorado da igreja, a igreja vai me presentear com uma viagem a Israel, né? Ah, é? Só votar lá em assembleia, né? Já estou lançando a proposta, quem sabe eles vão. Mas o presidente da Assembleia não pode propor? Pode? Não pode. Alguém... sua esposa pode. Pode. E aí... Essa é brincadeira. Quando que é a sua caravana para Israel, pastor? Em março de 2013. Ah lá. Muito bom. Falta um pouquinho ainda. Olha, se precisar de intérprete, eu vou, tá? Com certeza. Fala lá na Assembleia. Tá ok. E para nos ajudar, o aprendiz de especialista, é o apelido do seminarista, Carlos Piazzaroli. Ele é aluno do Seminário José Manuel da Conceição, que é o seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como é que vai, Carlos? Tudo bem? Paz e graça. Bem, graças a Deus. Agradeço a oportunidade também de estar aqui como aprendiz e quem sabe contribuir um pouquinho, né, para essa nossa discussão. Você é de que ano do seminário? Eu estou no 3º ano, curso matutino. E a tua igreja qual é? Trabalho na Igreja Presbiteriana Monte Sião, fica no bairro Jardim São Luís. Qual é a matéria que você mais gosta do seminário? Gosto muito das sistemáticas. É a que mais me chama a atenção. E qual que você menos gosta? A parte histórica é um pouco mais complicada, mas por questão pessoal mesmo, não por questões do seminário. Tá bom, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Vamos assistir então a matéria que foi preparada que apresenta o tema e a gente já volta com... A figura do casamento é usada frequentemente nas Escrituras para representar a relação entre Deus e seu povo. No Velho Testamento, por exemplo, Deus é o marido e o povo de Israel a mulher. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Algumas passagens bíblicas apresentam o casamento de Israel com Deus. Uma delas está no livro de Ezequiel. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do teu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. O mesmo simbolismo aparece em várias passagens do Novo Testamento, incluindo na carta de Paulo aos Efésios. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. A Bíblia também revela que o povo judeu, povo para o qual Jesus se revelou primeiro, não o recebeu como Messias. O apóstolo João enfatizou esse fato ao declarar: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Através das Escrituras Sagradas, podemos perceber que os judeus rejeitaram a Jesus, o tão esperado Messias que os profetas antigos anunciaram que estava por vir, séculos antes de seu nascimento. Você já se perguntou como seria a noiva do Cordeiro se Israel não tivesse rejeitado o Messias? Isso é o que vamos discutir agora no Vejam Só. E você participa da discussão pelo site www.vejamsó.com.br. A enquete de hoje é a seguinte: você acha que a igreja seria muito diferente se Israel não tivesse rejeitado Jesus? Primeira resposta: sim, pois aí a noiva seria judaica. Segunda: não, pois no sangue de Jesus foi feita uma aliança totalmente nova. Deixa eu explicar essas duas respostas. A primeira resposta é: a igreja seria muito diferente porque seria com base na matriz judaica, já que Israel aceitou Jesus. A segunda resposta, que diz que não seria diferente, porque a aliança que Jesus trouxe com o seu sangue é totalmente nova, não tem nada a ver com a velha, a aliança feita com Israel lá no Sinai. Então ela podia ser igual a de hoje, tá? Terceira resposta: não sei, é a minha. Não sei e nenhuma das anteriores, tá bom? Vote na enquete, você pode ganhar prêmios. Olha, a gente tem um monte de prêmio, inclusive Bíblia, para sortear no fim do programa. Depois a gente fala disso. Pastor Alexandre Dutra, o senhor que é o nosso especialista, mora em questões israelitas. O senhor não é um judaizante, que eu sei. Conheço o senhor há vários anos. E embora tenha grande paixão por Israel, é contra a importação dos costumes judaicos nas igrejas cristãs, não é verdade? Pois é. Como é que, na sua primeira fala, o senhor responde à pergunta tema de hoje? Só voltando para a questão dos costumes judaicos, desde que eles sejam bíblicos, não tem problema. O problema seria o rabinismo, né? Essa aí é uma questão da interpretação rabínica de costumes e leis que vai além da lei que Deus deu para o povo de Israel. Agora, a minha resposta é que antes da igreja ser a noiva do Cordeiro, ela é o mistério de Cristo, ou seja, ela não aparece em página nenhuma do Antigo Testamento, ela vai ser mencionada por Jesus, colocando no futuro lá em Mateus 16, 18. Então ela é um mistério de Cristo, assim como Cristo é um mistério de Deus. Aí nós temos todo o desenvolvimento das profecias messiânicas para que Israel entendesse claramente que o Senhor Jesus é o Messias de Israel. Então, aí não seria a noiva do Cordeiro. Aconteceria como sempre veio acontecendo daquela promessa que Deus fez para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso sem a gente pegando essa parte em que a igreja não existiria como ela é nos termos bíblicos. Então, o prosélito seria alcançado pelo testemunho de Israel. Israel, como fez sempre, atraía as nações para si, apresentava o único Deus vivo e verdadeiro, e aqueles que criam passavam a incorporar a comunidade de Israel. E é isso que vai ser dito, então, pelo apóstolo Paulo: vocês estavam fora dessa aliança, fora da comunidade de Israel. Porém, esse mistério foi revelado aos santos apóstolos e profetas, isso já a partir de Atos 2, que é interessante, porque tem uma festa aí, que é a festa de Pentecostes, que em hebraico chama-se Shavuot. Era a única festa em dia 2 pães com fermento. Com fermento? É a única festa que Deus pede fermento. É a festa de Pentecostes, que é a festa da colheita. Por quê? É um tipo bíblico em que vai mostrar que Deus está aceitando os judeus, pecadores, Israel, a nação pecadora, e as nações, os gentios pecadores, que em Cristo vão se tornar um. Esse é o grande mistério que está lá em Efésios capítulo 2 e capítulo 3. Sem entender isso, nós vamos confundir igreja com Israel e Israel com igreja, e vamos perder toda essa maravilha que é a multiforme graça de Deus, manifesta através da igreja, que quebra a parede da separação e une judeus e gentios em Cristo. Agora,
culturalmente, a igreja gentílica não sabia nada acerca do culto, a não ser o culto judaico. Tanto é que a nossa forma de culto nas nossas igrejas evangélicas, sejam elas protestantes ou não, ela tem o formato da sinagoga, que vai surgir no cativeiro da Babilônia, que é outro aspecto muito interessante, porque até então, isso aqui acho que é importante a gente comentar nesse primeiro momento, que eu vou desenvolver depois, que Israel achava que era a única nação na face da terra. E aí depois você vai entender o fator Melquisedeque, e você vai ver Davi expandindo o seu império para as outras nações. Isso vai ser tão forte que os macabeus, quando eles tomam o poder no ano 163 a.C., dos Seleucidas, eles vão evangelizar as nações ao redor, e daí nós temos o Herodes, o Idumeu, sendo rei de Israel, porque ele foi convertido, né, pela evangelização dos macabeus. Convertido ao judaísmo. Ao judaísmo, circuncidado e tudo mais. Por isso que ele volta de Roma como rei dos judeus. Ou seja, os profetas começam a ver, lá no período, como Davi viu, e eles começam a ver no período do cativeiro, que a bênção de Deus podia estar contida somente em Israel. Através de Israel a coisa tinha que se espalhar. E é interessante que o segundo lugar que o apóstolo Paulo visita nos lugares onde ele vai é a cadeia. Porque o primeiro é a sinagoga que estava espalhada e tinha o testemunho de Moisés em toda a parte do mundo da época. É verdade. Então começa por aí. Vai para a sinagoga e de lá para a cadeia, passando pela igreja. Muito bom. Na sua primeira fala, reverendo Rogério Marcarini da Costa, ministro da Igreja Evangélica Congregacional, uma das mais antigas denominações aqui do Brasil. Correto. Dizem vocês só que é a mais antiga, né? É a mais antiga em língua portuguesa, né? Porque as outras denominações já estavam aqui estabelecidas, mas os cultos eram feitos na língua materna, inglês, alemão. E a primeira igreja constituída por brasileiros natos é a Igreja Congregacional. Tá bom. Né? A gente vê a gente discute isso. Outro dia a gente fala sobre isso. Como é que o senhor responde a pergunta tema? A pergunta que tenta jogar essa questão de Israel e igreja, no meu entender, não existiria povo judeu, existiria povo cristão. Porque o judeu, na sua totalidade, todos não rejeitaram. Alguns aceitaram e desse pouco se expandiu o cristianismo. Foi rejeitado como nação, como instituição, como sistema religioso, Jesus. Mas sendo aceito pelo sistema religioso, sendo aceito pela instituição Israel e pela comunidade religiosa, nós teríamos aí por que não chamar uma igreja, que é nada mais do que uma reunião, uma congregação, né? Um aglomerado de pessoas, e talvez teríamos aí uma igreja ou uma reunião, um povo mais ritualístico. Como o pastor já falou, né? Seríamos aí enxertados, como Paulo disse, nós temos a raiz, somos a figueira brava e fomos enxertados no ramo, que é o povo judeu. Né? Então, mas Deus também não poupou os ramos da própria planta, ele quebrou. Então, talvez, no meu entender, não seria muito diferente do que nós teríamos hoje. Talvez teríamos menos denominações, né? Porque até dentro do judaísmo também tinha suas facções, tinha aqueles que acreditavam na ressurreição, outros não. Agora, uma grande pergunta que talvez ficaria para nós é como seria o sistema sacrificial. Como seria o perdão de pecado? Porque Jesus foi rejeitado e por isso foi morto. A morte de Jesus é que nos dá o alicerce da formação da igreja. Jesus não é rejeitado, acho que ele teria que continuar fazendo o sistema de sacrifício dentro da igreja. Ou senão Jesus teria que morrer de qualquer jeito. Então, pelo que o irmão está falando, Israel tinha que rejeitar Jesus. Com certeza. Tinha que rejeitar. Tinha que rejeitar. Por causa da Aí morte. vem o assunto predileto pelo menos da denominação do meu querido seminarista, que é presbiteriano, né, o Carlos. Você é da igreja presbiteriana desde que nasceu, irmão? Desde que nasci. Muito bom. A igreja presbiteriana é uma das principais representantes do calvinismo, cuja característica mais conhecida é a defesa da
predestinação. Como é que você, na sua primeira fala, responde ao tema? Olha, eu imagino que também não seria muito diferente de hoje. Isso se fosse em alguma coisa diferente de hoje, penso eu. Até porque muitas coisas do povo de Israel foi cumprido em Cristo. Então, ainda que ficasse somente em Israel, ainda que eles aceitassem Cristo como Messias, imagino que essas mudanças, essas adaptações do sistema do Antigo para o Novo Testamento permaneceriam como foi feito, mesmo Israel rejeitando. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente vai, no próximo bloco a gente vai aprofundar mais. Eu quero saber se no culto teria shofar, que é aquela trombeta lá, né? Se a gente recitaria o Shema, o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus é o único Senhor, né? Se a gente observaria o horário de culto ao pôr do sol da sexta-feira, né? Já tem crente achando que tem que ser assim. Bom, enfim, seríamos iguais aos judeus, seríamos muito diferentes. Por que Paulo, por exemplo, e Pedro também, ficam, principalmente o apóstolo Paulo, implicando com os irmãos que ele chama de judaizantes? Em alguns lugares do Novo Testamento ele acusa essas pessoas de cães que estão tentando desviar da verdade os crentes gentílicos e tentar levá-los para uma profissão de fé, tá mais para o judaísmo do que para a fé em Jesus. Tudo isso a gente vai discutir no próximo bloco. De volta com o programa Vejam Só. E eu quero agradecer o carinho da sua audiência e dizer que estamos no Twitter. Voltamos para o Twitter, né? O Twitter do programa Vejam Só, administrado pelo seu João, está no endereço @VejamSóRit, tá? Você pode twittar e mandar sugestões de tema, observações a respeito dos debates. A única coisa que o Twitter ainda não faz para nós é cadastrar você para os sorteios que a gente faz. Isso só no site vejamsó.com.br. Então você entra lá no site vejamsó.com.br, vota na enquete. A enquete de hoje, por exemplo, é a seguinte, olha. Você acha que a igreja seria muito diferente se Israel não tivesse rejeitado Jesus? Responda, sim, pois aí a noiva seria judaica. Ou não, pois no sangue de Jesus foi feita uma aliança totalmente nova. E terceira, não sei ou nenhuma anteriores. Quem participar do programa hoje, ao final do programa de hoje, eu vou sortear a camiseta da Grade e uma Bíblia. A Bíblia da editora Bom Pastor, Bíblia de Estudo Scofield, né? Que eu sei que o pastor Alexandre Dutra gosta porque ele é dispensacionalista. Estou com ela aqui. O Scofield foi o maior divulgador do dispensacionalismo, né? Por meio dessa Bíblia. Também. Então tá. Eu vou sortear esse brinde da editora Bom Pastor, juntamente com a camiseta da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Pastor Alexandre Dutra, na sua fala não ficou assim muito claro, mas me deu a ligeira impressão que Deus pretendia ou realmente quis que Israel rejeitasse Jesus, ou não? É a impressão, eu estou errada, quem defendeu essa ideia foi o reverendo Rogério. O texto básico disso, dessa argumentação que o pastor fez, é que o endurecimento veio em parte a Israel para que entrasse os gentios aí até a plenitude dos gentios quando Deus volta a trabalhar com a nação de Israel como nação. O pastor falou muito bem, quem rejeitou o Senhor Jesus foi a instituição religiosa de Israel, não o povo. Inclusive até sacerdotes creram, rabinos creram, né? Liderança judaica, até mesmo o pessoal do Sinédrio, não é mesmo? Como o Nicodemos e também o José de Arimateia. Então é plano de Deus, só que esse plano só foi revelado no período vigente da igreja, né? Depois do Pentecostes, né? Que nasce a igreja. Então ali os judeus crentes começam a entender que Deus tem um propósito que vai além das fronteiras de Israel, que vai incluir gentios de todas as nações
não mais pelo processo de conversão ao judaísmo, como era essa atração, né, das nações para Israel. Aí você tem a rainha de Sabá, quando você pega lá em Atos 2, prosélitos vindo de toda a parte do mundo, né, da época, né, conhecido da época, mundo civilizado, né, chamado civilizado. Então, você tem isso. Então, agora, a partir da igreja, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aí é que está a grande questão. Surge em Israel a igreja étnica, que vai se expandir entre os gentios, vai se tornar étnico, né? O problema é o que é imposto para esses que vão crer. E aí você tem o primeiro concílio de Jerusalém, a carne sufocada, o sangue, a prostituição e a idolatria. Isso é colocado para o gentio. Não todo o sistema religioso de leis de Israel, a não ser aquelas leis básicas que nós temos até hoje, inclusive na nossa Constituição. Eu acho duas coisas interessantes que vale a pena destacar, e que é levantado e foi levantado aqui também, é a questão do rito, do culto, né? O nosso culto é extremamente judaico. A forma, a palavra centralizada, o púlpito no meio dos nossos auditórios, a palavra, isso é sinagoga pura e simples, né? Agora, a questão dos sacrifícios, né? É interessante estar no Talmud, que do ano até o ano 70, quando fazia o Yom Kippur, e foi agora, né, quarta-feira passada, retrasada, o bode emissário, eles amarravam uma fita vermelha no pescoço do bode e lançavam no deserto, enviava para o deserto. E até o ano 30, essa fita vermelha se tornava branca, segundo a tradição judaica que está registrada no Talmud. Do ano 30 até o ano 70, não ficou mais branca essa fita. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é um sacrifício eterno, é o Kippur eterno. Mas o que é interessante é que hoje nós temos a ceia do Senhor e nós celebramos justamente a morte. Ou seja, o Yom Kippur celebrava a morte que viria do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós celebramos a morte que já aconteceu. Só que o mais interessante disso tudo, além de ser um memorial, é que no milênio, no reino de Cristo, as nações vão subir para Jerusalém para sacrificar. Mas não com o propósito de expiar pecados, porque já foi realizado, mas justamente como um memorial daquilo que foi feito em favor da humanidade através de Cristo, e as nações estarão condicionadas a irem sacrificar para receber água, chuva, como está lá no profeta Zacarias, que fala desse período. Então isso é muito interessante ser destacado. Agora, o que nós não podemos misturar é que a igreja ela vai ser maioria gentílica e vai ser institucionalizado o culto gentílico, entre aspas, depois da conversão de Constantino, que a coisa começa a ter essa proporção institucionalizada. Até então, cada congregação era local, reunia nas suas casas, e eles cultuavam a Deus como eles entendiam, sendo revelado pelo Espírito Santo, os apóstolos e os profetas desse período. Agora, olha que interessante, como é que era o judeu então? Como que o judeu adorava? Ele ia na semana toda no templo sacrificar, na sexta-feira ele estava na sinagoga, e no domingo reunindo-se em casa para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Se a gente entender isso, que aí é a base histórica que nós temos e a argumentação bíblica, até o Apocalipse 90 depois de Cristo, nós vamos entender até onde nós podemos ir com a nossa forma de culto na eclesiologia. Entendendo isso, nós vamos saber que a igreja é a união de judeus e gentios. O gentio não deixa de ser gentil, o judeu não deixa de ser judeu na questão étnica, porque lá no Apocalipse, na consumação de tudo, vai haver gente de todas as línguas, tribos, povos, raças e nações. Isso não se perde. O que se perde é essa questão de posição em Cristo. Não há homem e nem mulher. Não há pobre, rico, né, classe social, e também não há privilégio de ser judeu ou gentil. Em Cristo nós somos um, e isso é o suficiente para que o judeu entenda que tanto Israel, os judeus que aceitam a Cristo, como os gentios, foram ambos colocados debaixo do pecado, Deus exercitar a misericórdia e a graça sobre todos. Esse texto de João aí que foi mencionado, 1:11, né? É interessante que primeiro fala que Deus criou o mundo e o mundo rejeitou o seu filho. Então, antes de Israel rejeitar, o mundo, as nações tinham rejeitado. Israel vai rejeitar depois. E como foi mencionado pelo pastor, como o apóstolo Paulo diz também, de forma muito clara, a instituição. Agora, mas a todos quanto receberam, entre judeus e gentios, Deus deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E é isso que é a igreja. É aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e o Messias de Israel. Bem, faço a mesma pergunta para o reverendo Rogério Marcarini da Costa. Fazia parte dos planos de Deus a rejeição de Israel, ou Deus usou a rejeição de Israel para espalhar o evangelho para os gentios? Eu creio que a parte, rejeição de Israel, ela vem para cumprir o sacrifício, que não foi feito dentro do templo, foi feito fora da cidade, porque se cumpria também até a questão da maldição, né? Então, o sacrifício de Jesus, ele precisou acontecer ali para que se existisse, então, a remissão dos pecados, né? O livre acesso a Deus, porque a gente sabe que, está nos relatos dos evangelhos, quando Jesus, ele se entrega para morrer, e quando ele entrega voluntariamente ali como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o véu é rasgado. Por que o véu é rasgado? Porque a parte dos gentios era o átrio exterior, que lá do templo de Jerusalém. Então, com o sacrifício de Jesus, o véu é rasgado e agora a gente tem, nós não somos judeus, né? Não sei os irmãos aqui, se são judeus, eu não. Agora nós temos o acesso ao Santo dos Santos. Mas sem o sacrifício de Jesus, ou seja, a sua morte, o derramar do seu sangue, e também o cumprimento da maldição em Jesus, porque maldito é aquele que seria pendurado no madeiro, nós não teríamos o acesso. Aí a gente volta para aquela santa imaginação, né? Talvez nós, gentios, ficaríamos no exterior, no átrio externo, e os judeus teriam direito de entrar, ou o sacerdote. É uma questão para se pensar. Agora, pensando bem praticamente, né, como o pastor tem falado também, eu creio que a comunidade, não vou chamar nem de igreja, nem de sinagoga, a comunidade, ela teria um culto mais participativo, mais congregacional, né, que a gente sabe das festas judaicas, quando todos participavam, casamento judaico, é um parte dessa tradição que nós herdamos também da Igreja Católica, né? É muito ritualístico. O casamento judeu é um casamento festivo. São, acho que 6, né? Tudo no judaísmo. Uma semana, e as festas duram uma semana. Qualquer coisa. A gente talvez teria mais feriado no Brasil, né? Porque aí ia ter que fazer mais festas. Mas eu volto a dizer que não existiria judeu, existiriam cristãos. Porque mas aí é que o senhor vai ter que depois explicar para nós qual a diferença entre um e outro, porque se Israel não tivesse rejeitado, né, eles teriam que mudar, eles se tornariam cristãos, ou os cristãos seriam parecidos com o que eles já eram? Isso que no fundo a gente está discutindo. Eu vou pedir só um instantinho para o senhor, a gente vai voltar a essa questão já. Eu vou pedir também ao Carlos Piazzaroli, nosso seminarista de plantão, suas observações ou indagações aos nossos convidados. Meu querido seminarista Carlos Piazzaroli, você tem alguma observação ou alguma pergunta para fazer aos nossos convidados? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta, a princípio, para o pastor Alexandre. Fique à vontade. Sobre a relação, se as leis continuariam vigentes da mesma forma se Israel não tivesse rejeitado o Messias. Quando nós olhamos para Hebreus, onde fica isso muito claro, a gente vê que ele fala que o sacerdócio levítico teve fim porque era imperfeito, os ritos, tudo no Antigo Testamento por si só era imperfeito, porque na verdade apontava para Cristo, o centro de tudo é Cristo. Sendo que Cristo já veio, cumpriu todas as coisas que para ele eram apontadas. Se Israel não tivesse, por que eles teriam que continuar fazendo os mesmos rituais, sendo que eles eram imperfeitos, mesmo que fosse uma mera lembrança? Então, essa palavra imperfeita no sentido de que não era completo em si, né? Por isso que Hebreus mostra Cristo como superior a Moisés, aos anjos e ao sacerdócio levítico, inclusive. As leis que Deus deu para Israel, até hoje nós do Ocidente e muitas nações que nem têm conhecimento de Deus, entre aspas,
aplicam essas leis que são vigentes até o dia de hoje, porque elas são elementares e muitos códigos de leis da época se assemelham, inclusive, às leis que Deus deu para Israel, e elas estão aí vigentes. Metade das 613 leis que Deus deu para Israel está ligado com o templo e o sacrifício. Ou seja, sem templo e sem sacrifício, metade das leis já deixam de existir, porque estão ligadas a justamente essa questão. Outras leis estão ligadas com Israel na terra de Israel, ou seja, fora da terra de Israel ele não tem como cumprir essas leis. Então, da colheita lá. Pois é. Ou seja, o que resume da lei é o que nós estamos vivendo nas nossas sociedades que tem essa influência judaico-cristã. Agora, a colocação de por que fazer é justamente a conotação que muda. É mais memorial, não é mais para ter efeito de fé naquilo. Porque a fé, que é o que une o sacrifício de Cristo no futuro e o sacrifício dos cordeiros, é a fé. O elemento comum nos sacrifícios e o sacrifício dos cordeiros e de Cristo é a fé. Ou seja, e creu Abraão e isso foi imputado por justiça antes da lei. E o justo pela fé viverá durante a lei. A salvação é pela graça por meio da fé. Ou seja, a fé é o elemento comum aí. O que Hebreus está falando, o sacrifício de Cristo é superior àquilo que era feito pelos levitas. Porém, Israel era para ser toda uma nação sacerdotal. Os levitas se tornaram sacerdotes porque as outras tribos participaram na adoração do bezerro de ouro, os levitas não, embora Arão estivesse ali, né, fazendo tudo o que fez. Pois bem, assim, da mesma forma, Deus traz a nação de Israel toda para ser sacerdote, como a igreja. Por isso nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes, né? Então essa é a ideia, só que o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior, é de Jesus. Aí sim, é definitiva, é eterna. Porém, enquanto estivermos aqui, tudo que for feito será em memória, como nós fazemos hoje da ceia do Senhor, em memória de Cristo. Mas para quê? Ele já não resolveu essa questão? Mas em memória de Cristo, nós comemos do pão e bebemos do cálice. Em memória daquilo que Ele fez, haverá a palavra no céu para todo o sempre. Então, isso tem que ser levado em consideração. Mas eu acho que a coisa mais interessante aqui é esse mistério que é a igreja. Quando fala lá em Efésios capítulo 3, né? Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, o capítulo 2 também é clássico. O nosso conceito de igreja, biblicamente falando, é um conceito judaico. Ou seja, o cristianismo é judaico. Eu concordo que nós devemos resgatar muito mais a nossa raiz judaica do que a raiz do sincretismo pagão. Né? Agora, até quando? Até onde? Até aquilo que é bíblico. Por exemplo, ou pelo menos estudássemos as festas bíblicas, nós iríamos entender melhor todas as Sagradas Escrituras e, sobretudo, sobre a pessoa de Jesus. Mas celebrar essas festas na igreja será como memorial, talvez, como uma forma didática, de ensino, de explicação. Porque como é que você vai falar de algo que você não tem elementos? Esse é o propósito da festa lá, né? Claro, fazer o propósito das festas em Israel. Ensinar. Primeiro que eles gostavam de festa. E isso nós herdamos, porque crente come feito doido. Toda festa judaica tinha comida, não era verdade? Pois é. Qual é a festa que até hoje os judeus têm que fazer com a porta de casa aberta e se alguém entrar tem que servir comida? É a Páscoa. É a Páscoa judaica? É. E é verdade mesmo? Claro. Eles fazem um convite para quem tem fome, quem era escravo e hoje é livre, quer ser liberto, venha e sente e coma. É muito comum você ser convidado para ir celebrar a Páscoa na casa dos judeus. A minha viagem para Israel, eu participei do Seder de Pessah lá, milhas israelenses. Eu fui convidado, não sendo judeu, eu participei do cerimonial e comi. Sim, a gente tem uma afinidade aí de amizade. Mas é comum. Hebraico? Lógico que ele fala hebraico. A Ana me perguntou, eu nem pensei. O suficiente para me virar. De hebraico. O suficiente para não passar fome lá. Sim, tá bom. Agora, só para concluir, Heber, eu acho que esse conceito de noiva é judaico, gente. Não é pagão, não é grego.
Ou seja, para sermos a noiva de Cristo, nós vamos ter que entrar profundo, como foi passado aí. Os profetas exploraram exatamente. Os apóstolos e os profetas vão dizer para a gente como ser igreja, respeitando a etnia e o grupo, né, em qualquer lugar do mundo. O crente no Nepal vai ser diferente da gente aqui no Brasil. Mas o princípio é bíblico. E aquilo que é cultural, que não afeta, que não é antibíblico... Deixa eu fazer a pergunta assim, bem prática. Que, aliás, é uma dúvida que eu tenho, que eu não entender 1 Coríntios 11 de jeito nenhum. Que é o seguinte, até onde eu sei, na minha nada santa ignorância, os judeus cobrem a cabeça para entrar na presença de Deus, os homens, né? Aí Paulo escreve para Coríntios dizendo que é desonroso para o homem orar com a cabeça coberta. Ué, a única explicação que eu encontrei é que ele está escrevendo para os gentios. Mas qual é o problema? Então, hoje, se tivesse acontecido aquilo lá, se Israel não tivesse rejeitado o Messias, na hora de a gente entrar na igreja, a gente teria o quipá ou não? Pois é, quando que surge o quipá? Essa que é a pergunta. Porque o único homem na Bíblia que podia usar a cabeça totalmente coberta é o sumo sacerdote com aquela mitra escrito santidade ao Senhor. Os outros não? Não. Mas nos filmes a gente vê todo mundo... Então, eu vou chegar aí. Ou seja, o texto é 1 Coríntios, que fala da proibição de ter a cabeça coberta. Isso. O sumo sacerdote não, ele podia ter coberta, ele tinha a cabeça coberta, porque é sinal de poderio. E como ele estava representando o povo, ele estava então coberto como se o povo todo estivesse coberto, certo? Agora, olha que interessante. Quando o templo é destruído, os judeus se reúnem, os rabinos dizem, cada homem vai ser um sacerdote no lar. Isso é cristianismo puro. Sim. Né? Reformado. Isso é... Reformado. Vai estar lá, nos primórdios, né? Não precisa nem esperar para a reforma. Olha só, aí os judeus falam assim, mas calma aí, mas a gente vai cobrir toda a cabeça? Não, só o sumo sacerdote. Então, cobre parcialmente a cabeça. Por isso que é o quipá, ele cobre parcialmente a cabeça. E você vai encontrar aqueles judeus que usam chapéu, eles vão estar sempre com o chapéu, uma parte livre da cabeça, para não estar coberta totalmente. Alguns são mais zelosos ainda, quando entram na sinagoga ou lugar santo, eles tiram o chapéu, mas continuam com o quipá, para não estarem com a cabeça totalmente coberta, mas não estarem totalmente descobertos. Então, daí é que vem esse sentido, esse significado. Aí, quando o apóstolo Paulo está tratando essa questão, não é só a questão dos homens, que é a coisa mais simples aí, é a das mulheres, né? Que aí os pastores aqui também vão saber, dessa questão cultural das prostitutas cultuais, né? Sim. Agora, com o judeu, é isso, essa é a história... Mas nós, homens, cristãos, usaríamos quipá na igreja ou não? Não, mas usaríamos na sinagoga. Aí que está, a igreja não toma o lugar da sinagoga. Não? Biblicamente, como o domingo não toma o lugar do sábado. As duas coisas andam juntas. Nós não temos que valorizar uma em detrimento de outra. Elas existem juntas, paralelas. E uma não deve ser vista como concorrente da outra. Os judeus crentes até o ano 70 sacrificavam no templo, iam na sinagoga na sexta... Isso que eu queria perguntar para o senhor, não vai dar. Pastor Reverendo Rogério Marcarim da Costa, se Israel não tivesse rejeitado o Messias, Jesus teria sido morto no Calvário? Olha, teria que ser sido morto em algum local, porque até a profecia de Isaías 53 já prefigura o sofrimento do Messias, daquele que traria a restauração, daquele que traria a ordem ao sistema, traria a ordem ao coração. Então diz que ele levaria sobre si as nossas dores, nossas transgressões, que é o não cumprimento da lei, que foi estabelecida ao Deus, e ali ele teria que sofrer a condenação e teria que pagar pelos pecados ou a transgressão de toda a raça humana, inclusive ali do ritual. E fica um grande mistério aí, como seria o sacrifício de Jesus, porque até a adoração no céu, que a gente lê em Apocalipse, a adoração é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Então, sem a morte de Cristo, sem a morte de Jesus, o cristianismo ele não existiria.
não é só a vinda do Messias, não é só a pregação do Messias, porque nós temos algumas religiões no mundo que aceitam até a mensagem do Messias, aceitam as teorias, né, e acham bonito, mas nós cristãos, nós aceitamos o papel vicário de Jesus na cruz do Calvário, o derramar do sangue, a aspersão do sangue dele sobre as nossas vidas e a remissão dos nossos pecados e o acesso a Deus através da execução, né? Talvez o que a gente não teria é um símbolo da cruz, mas o símbolo da cruz foi o modelo da execução. O que tem poder para nós é o sangue derramado de Jesus. Então seria um grande mistério. Então, deixa eu arriscar aqui, já que o seminarista é presbiteriano, né? O seminarista tem tendência a ser bem assim, radical, né? De um lado ou do outro. E aí, você acha que se Israel não tivesse rejeitado Jesus, como é que teria sido o sacrifício? Olha, sinceramente eu não sei. De fato, teria que haver sacrifício de alguma forma, porque o Antigo Testamento já previa isso. Certa vez eu ouvi uma ideia, e não podemos fechar a questão, mas quanto a respeito da cruz, às vezes era necessário até mesmo que tivesse sido numa cruz. Mais uma vez lembrando, não estou dizendo que teria que ser assim, mas a disposição dos elementos do tabernáculo estão em forma de cruz. Verdade, pastor? Nunca ouvi falar disso. Pois é. Como assim? Então, quando você pega a mesa da propiciação dos pães, você tem a menorá, você tem até chegar no Santo dos Santos com a Arca da Aliança e o propiciatório, mas antes do Santo dos Santos você tem na disposição o formato de uma cruz no tabernáculo. Eu não sabia disso. Pois é. Agora eu tenho uma resposta para essa pergunta do sacrifício de Cristo aí, se Israel reconhecesse. A nossa é o sacrifício araônico, né, sacerdotal de Arão, levítico. E em Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus tanto é a oferta como o sacerdote, mas ele não é aquele que executa o sacrifício. Ele é a oferta porque ele é o cordeiro. Ele é o sacerdote porque ele vai subir ao Pai num templo não feito por mãos, e ele vai então dar aquilo que aqui na terra que havia era a figura do que estava no céu. Então ele vai colocar o seu sangue no propiciatório e fazer a propiciação pelos nossos pecados. Então quem seria o agente para crucificá-lo? Seria o sumo sacerdote e um representante gentil, que seria, no caso, Roma, um soldado romano. E, como o pastor falou muito bem, fora da cidade e pendurado no madeiro para cumprir a profecia de que ele seria maldito, se faria maldito por nós. Então, pega as primeiras três festas dadas por Deus a Israel. A Páscoa, que é a morte do cordeiro. Matzot, que é o pães ázimos, que é a vida perfeita e imaculada dele, e que é o sepultamento, né? E a Rabicurim, que é a ressurreição, que é a única festa que está em conexão com essas duas, mas que não é um dia do mês, é um dia semanal em conexão com essas duas festas. A Páscoa tem um dia, a festa dos pães ázimos 7, dá 8 dias, então em 8 dias você tem todos os dias necessários da semana para que aconteça a Rabicurim, que é no domingo. Então olha só, o sumo sacerdote reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus, leva ele fora da cidade. Aí um representante legal do Império Romano, gentil, o traspassa, como está também no texto bíblico do Antigo Testamento, pendura, ele entrega o seu espírito, o sumo sacerdote recolheria, faria e sepultaria, não na terra, porque não poderia haver corrupção, ele não pode ser tocado pelos vermes, por isso ele tem que citar o terceiro dia, não como o caso de Lázaro, que é o quarto dia, já está cheirando mal, porque já está em processo de decomposição. É colocado lá no túmulo de José de Arimateia, e no terceiro dia que o sumo sacerdote vai colher o trigo, o primeiro trigo mais alto da plantação, para oferecer a Deus como um pão no altar, ele vai buscar o Senhor Jesus Cristo, que é a primícia dos que morrem, né? Porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então seria basicamente essa a visão que nós teríamos.
E aí entra os 7 anos da tribulação, em que o anticristo tenta usurpar esse lugar de Cristo, que ele ascende ao céu para ser intercessor, que ele está desenvolvendo esse ministério, e no final da tribulação ele volta para resgatar Israel. Isso pega a questão do sacrifício e a escatologia e juntando num mix só. Não sei se é muita informação, mas é basicamente isso. Mas aí ele não seria impuro sacerdote por ter tocado um morto? Não, porque ele ressuscitou, né, o terceiro dia. Não, mas quando ele vai, ele não tem como voltar, né? Sim, mas aí ele fica impuro. Tem que ser outro sacerdote. Né? Não, pode ser o sumo sacerdote mesmo, só que ele vai ficar... Pode ser o sacerdote, tem que ser sacerdote. Por quê? Ele vai ser impuro, sim. Mas aí é o ciclo de puro, impuro, de se contaminar, contaminação, o processo de purificação, volta para ser impuro e entra nesse processo novamente de se tornar impuro pelo dia a dia da vida. Claro que o sumo sacerdote, o único morto que ele poderia tocar é o parente muito próximo, o pai e a mãe, e ainda assim, se pudesse substituir com outro, ele não tocaria. Isso segundo a lei levítica, exatamente. O processo de impureza e purificação para voltar ao estado de pureza era muito comum e era assim que era feito. Então, esse processo de ser puro e impuro, ritual de purificação e voltar a ser puro novamente, tem valor, está valendo e vale. Vamos para a rua. Nossa equipe de reportagem esteve em algum lugar perguntando para as pessoas a respeito do tema de hoje. Foi lá na Expo Cristã que a Kátia perguntou a respeito do tema de hoje. Vejam só. Como seria a noiva do Cordeiro se Israel não tivesse rejeitado o Messias? Olha, eu creio que seria uma noiva perfeita, né? Pronta para o encontro. Toda essa rejeição causou todo esse problema, a noiva se manchou e hoje estamos trabalhando para que voltemos à originalidade daquilo que Deus tem para a igreja, né? A igreja existe porque Jesus foi rejeitado e ainda bem que eles rejeitaram. Eu teria perdido a chance de servir a Jesus como eu sirvo hoje. O evangelho acho que não teria nos alcançado. Nós não conheceríamos o Senhor Jesus, né? Pergunta bem difícil essa, né? Mas eu acredito que a igreja hoje aqui não seria igual como é hoje a amplitude do evangelho se Israel tivesse aceitado. Porque quando Jesus fala assim, eu vim para os meus e os meus não me aceitaram, e nós o recebemos de braços abertos, né? Israel não recebeu. Então acho que teria uma grande diferença, assim. Seria uma noiva machucada, uma noiva manchada. Israel seria diferente, com certeza. Teriam aceitado. O problema é que nós não teríamos direito de salvação. Eles tinham que rejeitar Jesus para que nós pudéssemos ter direito de salvação. Então aí eles estariam com todos os direitos que eles têm. Eles têm esse privilégio até hoje, né? Então graças a Deus que eles rejeitaram. Por isso que a palavra do Senhor fala, vamos orar por Israel. Porque nós precisamos deles serem rejeitados para que a gente pudesse ter vida em Jesus Cristo. Olha, hoje não estaríamos aqui. Estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus. Então a realidade é essa. Se não tivesse ressuscitado o Messias, não estaríamos aqui. Reverendo Marcarim, ainda bem que eles rejeitaram, graças a Deus que eles rejeitaram, porque se eles não tivessem rejeitado, nós não existiríamos, nós não estaríamos aqui. Ô doido! É um pouco confuso. O senhor concorda com isso? Não, nós não existiríamos, não. Nós existiríamos. Haveria as boas novas, haveria tudo que temos hoje, né? Se desse certo essa questão aí do sacrifício, se tivesse um meio de harmonizar aí o sacrifício da remissão dos pecados, talvez aconteceria algumas coisas um pouco diferentes, né? Por exemplo, para ser pastor você tinha que nascer, né, sacerdote levítico, mas acho que não. Então alguma coisa nesse sentido assim, mas nós existiria não uma igreja e um povo judeu, mas um povo cristão, né? Existiria um povo cristão. Nós assim, povo cristão. Tinha os judeus e os pagãos, que a Bíblia muito gentilmente chama de gentios. Aliás, de onde vem essa palavra gentio? Goi. Nação mesmo. Então. De fora de Israel.
Então, mas quem inventou esse termo foi o Senhor, os judeus? Não, o Senhor que deu na Bíblia, os profetas. Então, a gente chama de pagão. Tinha os judeus e tinha os pagãos. É ou não é? Porque os judeus eram o único povo monoteísta. Na verdade, são os crentes pedros, né? Mas crente... Biblicamente falando. Mas que a gente fala crente... Teologicamente falando. Estou falando antes de Jesus vir. Você tinha os judeus e tinha os pagãos. Sim. Jesus vem. Como judeu, nasce entre os judeus o recebem como Messias, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os romanos vão lá e matam ele. Para mim, o problema do sacrifício está resolvido facilmente. Os romanos vão lá e matam ele porque, sei lá... Seria rei. Seria o rei, né? É o rei, ele é o rei, que rei? Descendente de Davi, matam ele ressuscita, tarará, e Israel sai espalhando o evangelho. Aliás, como aconteceu. Exatamente. Não foi assim que aconteceu? O mistério Os da apóstolos igreja, eram todos judeus. Claro, o mistério da igreja não é acerca da salvação. A salvação sempre existiu para judeus e gentios. O mistério da igreja é essa união entre judeus e gentios. É isso que o apóstolo que Paulo... ninguém imaginava. Não, isso era mistério. Porque não Deus revelava. é para os judeus. Deus era propriedade dos judeus. O Messias era propriedade dos judeus. Então eu tenho uma pergunta muito difícil que eu estou segurando para não fazer aqui para o meu querido irmão seminarista, mas eu vou fazer. Ele responde se quiser, né? E ele é seminarista, ele não tem obrigação nenhuma de dar show de teologia aqui como nenhum de nós tem, né? O Carlos Piazzaroli, você acha que Deus determinou que Israel rejeitasse Jesus para que os gentios fossem incluídos? Essa é uma boa pergunta e eu vou arriscar responder. Sabia. Nós tomamos o cuidado de não extrapolarmos nem para um lado e nem para o outro. E por isso nós entendemos essa questão como um paradoxo. Acho que a melhor palavra para definir isso é um paradoxo. Ou seja, Deus é soberano. Ele determinou todas as coisas, como o Salmo diz, o salmista diz, ele determinou todos os nossos dias quando nenhum deles havia ainda. Então, determinou todas as coisas, nada foge aos seus planos. Por outro lado, Jesus, quando chega a Jerusalém, olha para a cidade e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu não quis vos reunir a mim, mas vós não quisestes, vós não rejeitastes. Ou seja, Deus pode ter determinado que o povo rejeitasse, mas ele não força a vontade do próprio ser humano, ele não é culpado pelo pecado da rejeição de Israel. Então nós ficamos nesse paradoxo entre a soberania de Deus, mas a responsabilidade da rejeição é só de Israel. O homem deu um show de teologia. Você está no terceiro ano só? Terceiro ano. Puxa vida. Gostou, né, pastor? Gostei, muito bom. Foi bem bíblico. Firme. Porque é uma questão delicada essa. Eu já vi vários pregadores, e aí uma questão que incomoda o irmão, a mim também. Nós tendemos algumas vezes a ser antissemitas. Não é verdade? Israel rejeitou Jesus e tal, mas Deus quis isso, porque senão nós não teríamos chance. Então, que graça é essa que para alcançar a mim obriga o outro, que aliás tinha muito mais direito do que eu, a ser amaldiçoado? De onde vem esse antissemitismo, pastor? Vem da herança católica, né, da doutrina da substituição do Agostinho, que se perdeu, né, nessa tentativa de supervalorizar aqueles que passaram a crer em detrimento daqueles que não estavam crendo como todo mundo gostaria. Até Lutero teve esse problema com os judeus, né? Ele achou que agora que ele tinha entendido a graça, ele levaria para os judeus e todos creriam. Mas quem disse que essa é obra nossa, de fazer todos crerem? A Bíblia diz que todo Israel será salvo e não vai ser nem por mim e nem pela igreja, vai ser porque o Senhor Jesus vai voltar, visivelmente eles vão ver e vão chorar amargamente ao ver aquele a quem eles traspassaram. E ainda vão ter aqueles que vão ser colocados na esquerda que tiveram a oportunidade e rejeitaram, e aí aqueles da direita, os cordeiros, as ovelhas do Senhor. Então não dá para supervalorizar um em detrimento do outro. O Senhor colocou ambos os povos, judeus e gentios, debaixo do pecado, para exercer sobre eles a sua graça e a sua misericórdia. Eu sou salvo porque eu entendi que primeiro eu sou pecador. Você tem mais pergunta, irmão?
Tenho. Gostaria de fazer umas perguntas para o reverendo Rogério. Embora até concorde mais com o pensamento do senhor, tem alguns termos no Antigo Testamento que deixam um pouco a pulga atrás da orelha. Eu queria ouvir a explicação do senhor sobre isso. Entendendo que as práticas do Antigo Testamento mudariam da mesma forma se Israel não tivesse rejeitado o Messias, quanto aos termos, quando Deus estabelece as leis e ele diz que isso será por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. E depois Jesus vem e diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Como é que nós entendemos esses dois aspectos e ainda podemos afirmar, olha, mudaria mesmo de qualquer forma? Né? É uma questão muito boa. Parabéns, né? Tinha que ser de estudante, né? Com certeza. Mas quando Deus determina as leis, né, e até o sacerdote, né, estará sempre perante mim, as promessas de Deus, até com relação a Davi, né, nunca faltará. Isso está ali firmado, se a gente entender, até mesmo lendo Romanos, a gente vê que ainda existe alguma acomodação para que essas leis continuem sendo perpetuadas. Mesmo que para o cumprimento total da lei, ou seja, que a gente usa também na teologia, uma satisfação da lei, né? A lei se torna satisfeita. O que é satisfeito? Comemos e não precisamos de mais, né? Jesus é a satisfação da lei. E em Jesus, todo o ritual ali, sacerdotal, ele é cumprido e se torna satisfeito, tendo uma resposta ou uma consequência pela eternidade, né? Então, talvez poderia, não tenha uma resposta assim contundente, é isso, acabou, não tem mais, mas a gente lê, até pelo livro de Romanos, que fala assim, olha, até os judeus precisam aceitar pela fé, porque nós temos por Abraão, o pai da fé, que é um estatuto eterno de fé. E Paulo diz lá em Romanos 9, 10, 11, que não é judeu só porque é descendente judeu. Precisa aceitar também a obra, precisa aceitar também o evangelho, precisa aceitar Jesus. Então a gente até entende também que alguns judeus também não aceitariam, né? Como aconteceu. Como aconteceu, né? Não Gentios como instituição, não aceitam, os judeus aí não invertiria, né? A instituição aceitaria e alguns judeus não. Mas nesse sentido, talvez poderíamos aceitar nesse ponto de satisfação, né? Jesus estaria ali satisfazendo a lei, que era um estatuto perpétuo. E aí poderia se manter. Bom, Flávio Herbert, de Ananindeua, no Pará. Graça e paz a todos. Eu acredito que a rejeição do povo israelita não iria mudar em nada os projetos divinos. Haja vista que, independente do posicionamento dos israelitas, aquilo que Deus já tinha projetado, ele iria executar. Pois eu já tinha falado através dos profetas do Antigo Concerto o que iria acontecer com o Messias. Jesus sabia que seria reprovado pela nação israelita. Foi algo estabelecido pela vontade absoluta de Deus. Eu não sou calvinista, mas entendo pela Sagrada Escritura que foi o que aconteceu. Então, Flávio, você não é calvinista. O que você está dizendo é que a rejeição foi determinada por Deus ou Deus usou a rejeição que ele anteviu? Essa é que é a questão. Né? Essa é que... Deixa pra lá. Isso não tem resposta mesmo. Danil de Toniato Salles, de Vila Betânia, no Espírito Santo. A paz seja conosco. Desculpa, mas Deus já sabia desse acontecimento e graças a Deus que deixou acontecer. Assim, judeus ou gentios, debaixo da graça pela aceitação de Jesus, integram a noiva do Cordeiro. Não haveria noiva se ninguém aceitasse Jesus, caminho da salvação. Forte abraço. Eu também, irmã. Henry Silva, de Maceió, nas Alagoas. Se Deus sabia que os judeus iriam, em sua maioria, rejeitar a crer em Jesus, então por que escolheu os judeus? Se Deus sabe o que iria acontecer no futuro, por que não escolheu logo os não-judeus, que se tornariam a maioria da igreja? Que coisa estranha, parece até birra. Bom, que Deus tem os seus caprichos, isso é inegável. Deus tem os caprichos dele. Mas se fosse seguir sua lógica, Henry, Deus então ia mandar Jesus nascer na China, né? Ou na Índia, o povo mais numeroso. Aí de cara ele já ganhava metade do mundo, né? Tem uns profetas que Deus, né? Que o profeta nasce o filho, ele põe o nome de filho de não meu povo.
Né? Isaías. Ló amigo, né? Fala assim, não, então vou chamar de quem outros povos de meus povos, né? Então já estava meio que premeditado. Sandro Silva, da capital paulista, em uma só igreja. O Senhor diz em João 10,16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Versículo lindo, lindo, que o reverendo João Faustini compôs um hino lindíssimo em cima dessa promessa. Um só rebanho, um só pastor. Se Israel não tivesse rejeitado Jesus, de qualquer forma, Jesus seria assassinado pelos romanos. Olha, tem gente concordando comigo. E, consequentemente, seria anunciado aos gentios, segundo as Escrituras Sagradas, que também prevêem a rejeição de Israel ao Messias Jesus. 1 João 2,2. A paz. José Marcos de Souza Mesquita, do Rio Branco, no Acre. Não tinha como Israel rejeitar o Cordeiro. Ele foi rejeitado para que se cumprissem as Escrituras de João 3,16. Hoje nós somos a noiva de Cristo. Que privilégio! É só não deixar faltar o azeite de Cristo, a unção do Senhor, para nos encontrarmos com Ele na glória. Devemos estar com as vestes limpas. Perfeito, José Marcos, concordo com você, mas não esqueça, nós somos a noiva com os judeus que creram em Jesus e não sem eles ou apesar deles, mas com. Eles vieram antes, eles são as primícias e a gente precisa lembrar disso. Volto a insistir, nós estamos terminando o programa, é com tristeza que a gente vê alguns segmentos cristãos muito antissemitas quando a Bíblia diz orai pela paz de Jerusalém. E tem algumas promessas, quem ama Israel, Deus ama. Orar é uma ordem, ninguém é premiado por parar em farol vermelho, né? Esse é um mandamento, você tem que cumprir. A promessa de prosperidade é para aquele que ama, porque ninguém pode forçar, nem Deus nos força a amar. Então, o decidir amar Israel implica em prosperidade, em bênçãos espirituais, materiais e todas as sortes de bênção mesmo, justamente porque ninguém pode forçar uma pessoa a amar. Agora eu gostaria de ler, que nós estamos na festa de Sucote, né? A festa dos tabernáculos está acontecendo, começou domingo e vai até domingo, e olha só o que é dito em Zacarias 14,16, e acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, para pelejar contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Nem todas as festas o sacrifício era para remissão de pecado. Havia sacrifício que era para você comer com seu amigo, para uma dádiva, uma bênção recebida. Uma parte era para o sacerdote, outra era para Deus e outra era para você comer com seus amigos. Tabernáculos é isso. É as últimas colheitas, antes das chuvas, em que Deus providenciou e proveu tudo que eles precisaram para aquele ano. Então é um momento de glorificação ao Deus eterno que supre todas as nossas necessidades. Vai continuar existindo para sempre e sempre. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final do programa. O debate de hoje foi muito proveitoso e você pode e deve entrar em contato com os 3 convidados. Pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianópolis, o reverendo Rogério Marcarini da Costa, da Igreja Congregacional do Parque Cruzeiro do Sul, e também o seminarista Carlos Piazzaroli, que deu um show aqui, né? Aluno do seminário José Manuel da Conceição. Parabéns à direção desse seminário, né? O reverendo Ageu, está lá? Está sim. Um ósculo santo ao meu querido e amado e muito saudoso reverendo Ageu, que não vem mais aqui ao Vejam Só. Acho que está bravo comigo ou brigou com a Ana. Deve ter sido com a Ana, porque comigo não foi. Então tá. Estamos aguardando, viu, reverendo? E parabéns pelo trabalho que o irmão está fazendo aí, muito bem representado pelo seminarista Carlos. Deus continue abençoando o irmão e os outros irmãos também. Eles aceitam convite para dar palestra, para pregar, eles respondem as perguntas que você mandar por e-mail e no site vejamsó.com.br você tem o contato de cada um deles, tá bom? O resultado das enquetes também está arquivado no site, na aba Enquetes. Vamos ver quem vai ganhar. Antes não, olha, estou esquecendo e a minha querida diretora esqueceu também. O brinde do kit apologético, do kit Evangelismo em Ação, o último exemplar da revista Apologética Cristã, para vocês, brinde do kit apologético, que você, se não ligou lá, liga 3937-7200, não sei até quando vai essa moleza de comprar aquele monte de coisa que eu mostrei para você por menos de R$ 3,25 por dia
pagos em 6 vezes. 3937-7200, tá bom? O sorteio de hoje é a camiseta da grade mais a Bíblia Scofield, brinde da editora Bom, que edita a Bíblia Scofield. Vamos ver quem é que vai levar? Eliane Brodbeck, de Joinville, Santa Catarina. Parabéns para Eliane, Deus abençoe, linda cidade de Joinville, né, vai receber esse presente. Eu queria terminar o programa lembrando um texto lindíssimo do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele diz que em Cristo Deus destruiu a parede que separava judeus e não judeus, né, formando o povo de Deus, o povo santo, a noiva do Cordeiro, o povo que vai habitar a Nova Jerusalém e glorificar o Senhor por todos os séculos. As bênçãos de Israel nos alcançam em Cristo, porque em Abraão foram benditas todas as famílias da terra, e essa promessa se cumpre no maior judeu de todos os tempos, o Senhor. Para você que fica com a gente, que fica com a Rite, a paz e a graça do Cordeiro, nos veremos no próximo Vejam Só.